Vamos para o Breno, Celso, vamos repercutir. Vamos sim. Venezuela na pauta aqui, ó. Breno Altman analisando a questão da Venezuela. Dos grupos de narcotraficantes como narcoterroristas. De um lado, liberar o governo norte-americano da necessidade de adotar resoluções do Congresso para enfrentar estados estrangeiros, como são o caso de Venezuela e Colômbia, e, de outro lado, poder ter um pretexto para esses ataques. Mas por que Donald Trump faz isso? Isso tem a ver, efetivamente, com a guerra às drogas? Claro que não, isso é um show, isso é uma desculpa esfarrapada, não tem qualquer sentido. Para começo de conversa, porque a Venezuela não tem qualquer importância no tráfico de drogas na América Latina. Por que Donald Trump faz isso? Essa é a pergunta que o Breno formula aí. Deixa eu pedir aqui, ó, pessoal, deixem a curtida, digam no chat de que cidades estão assistindo. Quem puder apoiar o nosso canal que perdeu a monetização para o YouTube, ó, vai aqui no Apoia-se, aqui no QR Code, ó, ou faz o Pix lá no QR Code, lá do outro lado da tela. Muito importante para nós. Nunca teve e continua sem ter. Tá? Quaisquer relatórios de organismos especializados, de estudiosos, comprovam isso. A Venezuela tem uma participação muito pequena no sistema de tráfico de drogas da América Latina. E se os Estados Unidos quisessem efetivamente combater o tráfico de drogas, é simples, bastaria tomar medidas no seu próprio território, que é o grande mercado da droga no mundo, das drogas, não é? Bastaria fechar, cuidar das suas fronteiras, adotar medidas de controle da entrada das drogas nos Estados Unidos. Mas é que não é qualquer droga, é que não pode ser a droga do cartel que não é deles. Os Estados Unidos... Como é que é, Celso? É que não é qualquer droga, é a droga que não é do cartel deles, que não pode, né? Diz que eles têm um cartel de drogas lá que eles estão disputando lá. Aí aproveitam para... Sei até que ponto aí é. Unidos estão inventando história com esse lance da guerra às drogas voltada contra a Venezuela e mesmo contra a Colômbia. Mas então, o que quer Donald Trump se não é guerra às drogas? Donald Trump quer recuperar a influência dos Estados Unidos na América Latina, especialmente na América do Sul. Os Estados Unidos vivem um processo de decadência da sua hegemonia no mundo. E algumas regiões do planeta, em algumas regiões do planeta, essa hegemonia vive uma crise fortíssima por conta do desenvolvimento chinês e das alianças que a China foi estabelecendo nessas regiões. Então, a influência dos Estados Unidos na Ásia e na África, essa influência decaiu muito. Na Europa, é conflituosa essa hegemonia, se colide com os interesses da própria burguesia europeia. Portanto, qual é a região do planeta na qual os Estados Unidos imaginam poder mais facilmente? É a América Latina. Isso está escrito na política externa norte-americana desde a doutrina Monroe, de 1823. Monroe foi um presidente dos Estados Unidos e a sua doutrina tem uma frase emblemática: a América para os americanos. É uma frase dúplice, uma frase dúbia. Era uma frase anticolonização europeia naquela época, ou seja, os europeus tinham que sair das Américas, as Américas deviam se libertar da colonização britânica, espanhola, portuguesa, o que fosse, mas também significava uma das características do destino manifesto dos Estados Unidos, ou seja, que todo o continente americano deveria estar subordinado, deveria ser dirigido pelos Estados Unidos. Com base nesta lógica e com base na realidade atual, repito, na qual a influência dos Estados Unidos decaiu em várias regiões do planeta, em função dessa situação, Donald Trump resolveu apostar na América do Sul, apostar de forma mais ampla na América Latina, recuperar a influência norte-americana na América Latina. Para recuperar a influência norte-americana na América Latina,
o governo Trump precisa isolar e derrotar os governos que não concordam com a hegemonia norte-americana, que são os governos de esquerda, especialmente aqueles governos de esquerda que assumem claramente um programa contra-hegemônico, como é o caso da Venezuela. Enquanto países relevantes da América Latina estiverem governados por forças políticas de esquerda contra-hegemônicas, os Estados Unidos terão enorme dificuldade de recuperar sua hegemonia na região. É aquela história, né, Celso? Por que o Trump não ataca os pescadores, por exemplo, do Equador, né? Que é grande rota de tráfico, né, para os Estados Unidos, saindo do Equador ali. Aliás, o presidente do Equador, Daniel Noboa, tem vinculações e episódios, processos, inclusive, relacionando ele com narcotraficantes. A família dele, inclusive, não só ele. Dele. Exatamente. Então, fica evidente que a questão não é guerra às drogas. Nas primeiras semanas, Donald Trump parecia adotar uma teoria de dois blocos. O que é essa teoria dos dois blocos? A América Latina se dividiria entre os amigos e os inimigos dos Estados Unidos. Os amigos são poucos. Os amigos são Milei, Noboa, Milei na Argentina, Noboa no Equador, e aí vem os governos do Peru, o governo do Panamá, governos, enfim, de países pequenos. E os inimigos seriam todos os demais, todos aqueles que não estão dispostos a se ajoelhar diante dos Estados Unidos. Essa teoria, ou essa abordagem da situação latino-americana, fez com que Donald Trump, no primeiro momento, se voltasse simultaneamente contra todos os países que não eram amigos. Se voltou contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Brasil, contra a Colômbia. Todos os governos que não eram, ou que não são alinhados aos Estados Unidos foram alvo de algum tipo de ataque. Nas últimas semanas, parece crescer na Casa Branca uma outra teoria, a teoria dos três blocos, não dos dois blocos. O que é a teoria dos três blocos? Ela é parecida com a política externa normalmente conduzida pelos democratas. Então, você tem um bloco que são os amigos, você tem outro bloco que são os inimigos, e você tem um terceiro bloco de governos neutralizáveis. São governos que não são amigos, mas não devem ser tratados como inimigos, devem ser neutralizados, pressionados, combatidos, mas com eles deve se estabelecer algum tipo de negociação que os impeça de se juntar com os inimigos, contra os Estados Unidos. Nesta nova lógica que parece ganhar força no Departamento de Estado e na Casa Branca, governos como o do Brasil e do Chile, que são de esquerda, deixariam de estar no bloco dos inimigos e passariam a estar no bloco dos neutralizáveis, com os famoso dividir para reinar, né, Celso? É a estratégia antiga essa, né? Quais alguma ponte deveria ser construída, alguma relação deveria ser estabelecida para que esses países não se juntem aos inimigos. E os inimigos hoje são principalmente três governos. O governo da Venezuela, o governo colombiano e também, como sempre, o governo de Cuba. Então, é esta a lógica, esse é o objetivo do Donald Trump, recuperar a influência na América do Sul, enfrentando os governos de esquerda, buscando desestabilizá-los, buscando, como se diz no linguajar internacional, buscando uma mudança de regime, buscando a derrocada dos projetos de esquerda nesses países com uma postura mais claramente contra-hegemônica. Pedir para o pessoal se inscrever aí, ó, no nosso canal de cortes, ó, tá o link aqui embaixo, ó. Eu dei um pause aqui, ó, Celso, para trazer o Gustavo Petro aqui, ó, num vídeo que ele fala também sobre essa questão aí, ó. É um vídeo de 1 minutinho, 1 minuto e 20 aqui. Deixa eu postar aqui, ó. Lo que han construido de la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina.
Y entonces matan 1 millón de latinoamericanos y no ha disminuido 1 gramo de cocaína la demanda de los Estados Unidos. Y aumenta en Europa. Eso se llama dominación. Y eso es lo que le dio a Trump rabia que yo dijera. Que él está preparando una invasión a Venezuela no por el narcotráfico, mentiras. Así hayan ya matado 26, sean pescadores o no, 27 latinoamericanos, que nunca debieron matar con misiles, porque está prohibido por el orden internacional ese tipo de desproporción de la fuerza, como se debe llamar, que es crimen de guerra. Y si matan colombianos también, pues igual, lo digo. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo y ese petróleo en 20 años no va a valer nada porque la humanidad va a dejar de demandar el petróleo. Es decir, Trump está equivocado por no leer la ciencia, por tener un poco de asesores, algunos colombianos, nazis, que quieren mantener la violencia entre nuestros pueblos, dentro de cada pueblo, entre los pueblos, porque saben que así mantienen el control. Divide y reinarás, amigo. Aí, grande Gustavo Petro, né? Grande Gustavo Petro. Alguns comentários aqui, ó. Não se vai usar tanto, não vai ser tão necessário petróleo para energia, né? Mas plástico e tal, várias coisas vão continuar a ser feitas de petróleo, né? Vários derivados de petróleo, além do combustível, né? Não, o petróleo ainda tem uma longa vida de importância aí pela frente, né? Vinícius aqui dizendo que... E também o Trump não está preocupado com daqui a 20 anos, né, cara? Ele só está preocupado com daqui a 3, 4, que é a próxima eleição dele. 2, 3, sei lá. Ó, o Vinícius botando aqui que viu uma entrevista do Maduro dizendo que tem míssil da Rússia. Pergunta se teremos uma guerra da América do Sul. O exército venezuelano está muito bem equipado, né? Tanto com mas é que o problema é o seguinte, como chineses também, né? Invadir a Venezuela. E eles têm... a Venezuela tem alguns protocolos assinados com a Rússia recentemente, agora numa visita que o Maduro fez ao Putin na Rússia, aí, que prevê até algumas situações de defesa mútua. Mas, invadir a Venezuela é um troço meio impossível, porque a Venezuela acho que é do tamanho da Ucrânia, cara. É muito grande, cara. Teria que botar muito. Os Estados Unidos não têm tropa para botar, para fazer invasão por terra. Então, o que eles querem fazer? Eu não sei se vão só destruir, fazer que nem fizeram no Irã lá, explodir uma refinaria. Mas o interesse é que ele é o petróleo, né? Lá em Esequibo, né? É algo bem impensável, né? Uma invasão. E, inclusive, pode sobrar até para a gente ali na nossa. A gente querer querendo sabotar o nosso projeto ali da margem equatorial, né, Portinho? Porque já explodiram o Nord Stream, né, cara? Porque não poderiam daqui a pouco querer sabotar a Petrobras para dar espaço para Texaco e a Chevron e tal. Exatamente. É exatamente nessa linha que eu disse, né? Que nós aqui no Brasil temos que estar de olhos bem abertos e atentos, porque não está descartado que essas ofensivas aí que os Estados Unidos têm feito cheguem aqui no Brasil, comecem a atingir a costa brasileira aí, né? Tudo a depender deste encontro que o Lula vai ter agora, é o que o Breno Altman falou ali, né? Os Estados Unidos vão tentar fazer com o Brasil e Chile, que são 2 países com os quais há uma interlocução maior, né? Tentar fazer alguns acordos para nos dividir, né? Agora tem uma coisa, né, Portinho? Os caras ficam achando assim, mas o Lula deveria ser mais amigo do Trump, aí ficaria mais fácil. Não ficaria mais fácil porque a Europa, a vitória anula triamiga dos Estados Unidos, e olha que é o acordo que fizeram com a Europa. Muito pior do que qualquer outro que... Exatamente. Se comprometer a gastar 5% do PIB com armamentos, cara. O Lula não tem que ser amigo de ninguém. O Lula tem que tratar os líderes dos outros países com soberania. Só isso, né? Tem que defender o que for melhor para o Brasil, ele tem que fazer. Independente, claro. Eu acho que é certíssimo ele encontrar o Trump, falar com o Trump, mas sem mostrar dentes para o Trump, sem sorrisos, né? É isso aí.
Perfeito. Tens razão na tua colocação aí. Os europeus aí que são amiguinhos do imperialismo, a gente viu o que eles estão levando no lombo, né? Maurício Rorato aqui conosco, ó, diretamente de Santo André. Maria José Lins chegando também, ó. O Cleison dizendo que na luta, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande presença. Maria José Lins de Olinda. O Vinícius está dizendo que o Trump quer se exibir, só isso. É o que parece, né, cara? É o que parece. Um dado interessante que eu vi ontem, Celso, no Jornal da Globo, né? No Jornal da Globo, que todos sabem, são assim telespectador, eles trouxeram um gráfico ali, Celso, o seguinte: as tarifas que o Trump prometeu naquela solenidade ridícula que ele estava com lanche de papelão. Pinguim lá, das tarifas. Foi a primeira do tarifaço, aquela que ele pegou, tipo parecia aqueles cartazes que tu bota na frente do mercadinho com os preços dos negócios, sabe? O gráfico esse tinha as tarifas estabelecidas ali naquela ocasião para os países e as atuais tarifas, cara. Aí tinha ali Vietnã, China, Brasil, há vários países, né? E o único país que tem tarifa pior do que naquele evento lá do papelão, aquele é o Brasil e a Índia. São os dois únicos países. Os outros países, todos o Trump arregou e voltou atrás. E a tarifa está bem baixinha. Ou seja... Mas a China não tinha dito que ia dar de novo 100%? O Vinícius não deixa de ter razão no comentário dele. O Trump só quer se exibir. É um bravateiro da pior qualidade, né? Não, mas deve ter um método aí, deve ter uma lógica aí, cara. Ninguém faz tanta besteira assim, a rodo de graça, né, cara? Isso sim. Não é possível, cara. E o Vinícius aqui descarregou para cima do Trump, dos Estados Unidos. É isso aí, grande Vinícius. Ó. E o Breno, falando aqui, o Breno Altman, daí como vamos enfrentar essa americanização hegemônica? Esse é um dos problemas nossos aqui no Brasil, né? Essa Mas começa pelas nossas cabeças aí, né? Como são nossos tios, nossos primos, né, cara? Porque se a mentalidade dos caras é de botar a cuequinha dos Estados Unidos, aí fica difícil, né, cara? O Pedro Afras está aqui, ó, e o Vinícius continua aqui, ó, mandou o Trump jogar o War. Essa é boa, né? E o Emerson Ribeiro, ó, posso estar equivocado, mas não acredito que os Estados Unidos invadam a Venezuela. Não por receio da Rússia ou China em ajudá-los, mas não seria interessante trazer a guerra para as Américas. Bom, se ele fizer uma guerra lá, daí mesmo não vai conseguir pegar o petróleo, né? Concordo 100% aqui com o Emerson Ribeiro, né? Tanto por não trazer guerra para as Américas, como pelo... Imagina o desgaste interno, cara, para o Trump, criando uma guerra aqui na América do Sul, né? Seria um desgaste impressionante tanto para o Trump como para os Estados Unidos, né? Então, eu acho que pelo menos não vislumbro, né? Tereza Vilela, aqui, né, ó, Celso, olha só. Grande Tereza Vilela. Grande camarada, hein? Grande camarada. Tava aqui, Tereza, pedindo desculpas aqui por ter falado mal da Marina Silva. Até tava lembrando do que eu botei até um vídeo do Aldo Rebelo falando mal dela, né? Agora eu tô vendo, deu tudo certo no final aí, né? E Aldo Rebelo não sabe nem onde é que anda. Não, Aldo Rebelo é personagem medíocre, né? Júlio César Amarília, aqui, ó, o Trump é bravateiro, ele está explodindo barco sem ninguém para dizer que é perigoso. No começo eu estava achando que era só inteligência artificial aquilo ali, mas como agora os líderes dos países aí, o Petro, o Maduro, estão falando que é verdade, os tais de já apareceu os caras se salvaram ali, não viu? Pois tá falando. Não, eu acabei de falar aqui que salvaram 2 equatorianos que voltaram para o Equador e o Ministério Público do Equador não processou eles, ou seja, não eram traficantes de drogas, né? Mas, Celso, vamos trazer um vídeo aqui, ó. Eu ia trazer um vídeo aqui, um outro que eu tinha localizado aqui sobre a Venezuela, mas também é o Breno Altman. Não queria botar mais o Breno Altman. Chega de Breno Altman. Já repercutimos demais o Breno, não, porque eu não gosto do Breno, né? Mas
Mas vamos trocar de pauta, quem sabe, Celso? Vamos trazer o Elias para falar de China? Vamos. Acho que é uma boa, né? Já abordamos bem aqui a Venezuela, já passamos pela pauta Venezuela, acho que mais algum acréscimo aí para pular de pauta, Celso? Acho que não, né? Acho que tá dado o recado sobre a Venezuela. Só acrescentar, né, que internamente o Maduro está se fortalecendo com isso aí, né? Tá reforçando a questão das milícias populares, a questão do sistema de comunas, né, que vige lá na Venezuela, mais de 5 mil comunas, né? Isso aí está se fortalecendo muito, esse processo todo, né? E eu acho que assim, ó, a tendência na Venezuela, se eu saber o que ia acontecer, a Venezuela já estava com um processo de reforma constitucional, né, antes desses ataques do Trump. E eu acho que a tendência da Venezuela é o sistema ali se fechar um pouquinho mais ainda, sabe? Eu acho que eles até não digo abandonar essa questão que hoje eles têm ali, que é o país que mais tem eleições, né, na Venezuela, mas eu acho que pode ter uma mudança constitucional ali que fortaleça ainda mais esse sistema de comunas aí e que preserve ainda mais a revolução bolivariana das ameaças da democracia burguesa, né? Mas que assim, é o risco de deixar a presidência da Venezuela cair na mão de uma Corina da vida, de um Urrutia da vida, dos outros canalhas lá da extrema-direita venezuelana. Então, eu acho que a tendência ali na Venezuela é eles evoluírem aí para um sistema mais próximo do que tem em Cuba, do que tem na Venezuela, sabe? Da Venezuela não, na China, que é aquele sistema que a democracia vem lá de baixo mesmo e vai elegendo seus representantes ali em assembleias de bairro, ele elege delegados, os delegados elegem, acho que a tendência ali na Venezuela, acho que é isso. A Venezuela assim como no Brasil, quando fazem esses ataques, assim, que nem está acontecendo, muita gente que não era a favor do Maduro acaba apoiando, assim como aqui no Brasil, muita gente que estava ali meio que passou a apoiar o Lula, né? Então, tem esse fator do convencimento ideológico, político, lá, mas além disso, que eu acho que é o principal da Venezuela, diferente de Cuba, que mesmo com o bloqueio, a Venezuela conseguiu evoluir. Porque antes a Venezuela não produzia nada. Ela só vivia do petróleo e todo o dinheiro ia só para uma elite ali, para os estrangeiros. E hoje em dia a coisa mudou. Eles têm soberania alimentar, quase tudo é produzido na própria Venezuela, eles não fabricavam nada, né? Não conseguiam fabricar alimento suficiente para eles, né? Então, essas condições materiais são muito importantes, diferente de Cuba, que é uma ilha pequena, que tem pouco tudo, né, cara, até dimensão, então sofre mais, né, cara. Mas a Venezuela conseguiu crescer, assim como a Rússia. A Rússia também fizeram essas coisas, todos esses mais de 10 mil sanções contra a Rússia, e a Rússia crescendo, mesmo com a guerra, né? Porque é um país grande, né? Exatamente, tem meios de jogar com as sanções, digamos assim, né? A Venezuela fez uma bela limonada com as sanções estadunidenses, né? E desenvolveu tanto a agricultura, pecuária, como a indústria, né? A Venezuela, só para o pessoal ter uma ideia, não existiam cabeças de gado na Venezuela, né? Eles começaram a ter cabeças de gado recentemente aí. Trocaram por petróleo, inclusive, se não me falha a memória, com o Uruguai, até na época do Mujica, teve alguma coisa nesse sentido aí. E hoje a Venezuela tem quase que autossuficiência na produção de alimentos. E o nosso grande MST recebeu né? O MST recebeu um bom espaço de terra e está produzindo lá para alimentar o povo venezuelano. Numa experiência nova no mundo, né? Que é o MST se internacionalizando na produção aí de alimentos, né? Isso aí é muito, muito importante. Ajudou muito eles lá. Com certeza. Ó,
O Vinícius perguntando aqui onde é que anda o Rafael Correia, ex-presidente do Equador. Tem um processo de lawfare lá no Equador, né? Ele é condenado lá e inelegível, não pode nem voltar para o Equador, se não me falha a memória. E ele tinha um programa na RT um tempo de entrevistas, que era muito bom, né? Era excelente, ele entrevistou várias figuras boas ali. A Elaine Pereira aqui, ó, Celso, dizendo Grande, Elaine. Isso aqui também é muito relevante que ela traz. Odinho, vai ter Pepe. A Elaine, ela ficou conheceu o canal através do Pepe. Ah, é mesmo? Olha só. Nem vi se o Pepe mandou o vídeo do... Olha aí, porque o contrato está totalmente descumprido, né? Totalmente descumprido. Os dois lados, o Pepe não mandou mais o vídeo, nós não repercutimos mais, então a nossa relação... Vou dar uma olhada aqui. Tá complicada, né? Mas isso aqui que a Elaine traz é muito pertinente. Os Estados Unidos têm muitos focos de guerra. China, Rússia, suporte para Israel e Venezuela. Isso é muito dispendioso. Eles ainda têm que manter mais de 800 bases. E os porta-aviões, né? Que eles têm 10, eu acho. Diz que é caríssimo manter aquelas porcarias, né? Eu acho que eles têm uns 2 em funcionamento só. Não sei, acho que tem mais. Eles tinham 10 uma época, o professor Legene que comentava sobre isso. Mas em funcionamento não, Pouquinho. Ah, não sei. Aí já não sei. Eles não têm nem gente para botar. A Tereza Vilela, sobre a Marina, já estive muitas críticas a ela, mas realmente acho que vestiu a camisa do governo. Inclusive, tem uma foto com ela um dia após aquela misoginia ferrenha que ela enfrentou no Congresso. É verdade, né? Estávamos ambas com colar vermelho. Ah, sensacional, hein? Show. Tem que guardar bem essa foto aí, ó, Tereza. Muito bom. Aquele episódio de misoginia no Congresso foi dantesco, né? Foi uma coisa assim... Meu